Conexão BH Brasília está de volta aqui pela Band Triângulo, falando para mais de 100 municípios aqui na bancada, o jornalista Eutônio Fernando e também o especialista em turismo, Luiz Carlos Barbosa. Luiz, antes da gente entrar no Triângulo Mineiro, nós estamos discutindo aqui sobre Brasil, no intervalo, Brasil, lá fora turismo. No Brasil ainda tem solução da gente salvar o turismo e investir mais? A solução é relativamente simples, né? Não é nenhuma receita mirabolante. É fazer o que muitos países já fizeram e que deu tão certo, né? O que a gente precisa? A gente precisa ter um bom plano. Agora, plano elaborado, né, por quem efetivamente entende do assunto, ou seja, de forma profissional, envolvendo, né, todos os principais entidades, setores públicos que dizem respeito ao turismo, e um plano que tenha metas, né, e que tenha uma boa execução. A boa execução, ela necessita, né, de continuidade, a despeito de mudança de presidente, de governador, de prefeito, né, é necessário ter continuidade, porque esse será um plano de uns 10 anos, pelo menos, né, estabelecendo essas metas, estabelecendo uma série de estratégias e de ações. Não é muito complicado, né? Nós precisamos melhorar a infraestrutura, isso já se faz normalmente com PAC, isso, aquilo outro, mas precisa focar em relação a esse plano que se estabelece para o turismo. Nós precisamos qualificar as pessoas, nós temos ainda um atendimento que deixa muito a desejar. Nós precisamos ter alimentação segura e nós já temos no Brasil uma forma de certificar restaurantes profissionais em alimento seguro, e essa certificação reconhecida mundialmente, porque os turistas, né, precisam saber que aqui as pessoas, os restaurantes, os profissionais são certificados e eles vão estar mais seguros, né, porque tem, né, um atestado reconhecido na Europa e nos Estados Unidos que vão encontrar, né, alimentação segura e tal. Tem também tem que se fazer uma promoção adequada. Não adianta o Brasil querer promover tudo ou ficar num determinado ano, olha, vamos divulgar a Amazônia. No outro ano, isso, aquilo outro. É um processo muito errático. Que fica focando só em determinadas áreas. Falta de planejamento. A gente precisa fazer algumas escolhas no Brasil de, olha, puxa vida, o que é que... E consultar, né, os turistas lá fora, fazer uma pesquisa. O que mais lhe interessaria no Brasil? Apresentar um cardápio. Então, promover melhor 3, 4, 5 escolhas, porque essas escolhas atrairão os turistas. Aí os turistas vindo uma primeira vez vão querer conhecer mais do Brasil. Essa é a estratégia vencedora que ocorreu em muitos outros países, né? Então, o receituário é relativamente simples. Precisamos ter uma boa governança, um bom plano, uma boa execução, certo? Ter continuidade nas ações, tem essas interrupções político-partidárias. E o melhor de tudo, né? Fazer tudo isso não precisa de muito dinheiro. O turismo é o setor que traz o melhor retorno econômico-social com mais baixo investimento. Luiz, vale mais no caso a estratégia, né? Exatamente. Vamos falar aqui mais um pouco agora da nossa região, trazendo aqui para Uberlândia, por exemplo. Uberlândia, a gente sabe que hoje é uma das cidades que mais realizam eventos, né? Aqui, não só em Minas, mas também no país, porque o forte aqui realmente é o turismo de eventos. Dá para dizer que a gente está mais ou menos na linha do país, ou aqui a gente está um pouco mais diferente, nós estamos um pouco melhor? Esse segmento, né, do chamado turismo de evento, ou turismo de negócios, que ele é mais amplo, porque o turismo de negócio ele envolve, além dos eventos, feiras, congressos, né, mas também todos aqueles profissionais e pessoas que viajam para negócios, para compras, para fechar outros negócios, né, até também para se qualificar melhor nos negócios, né, participar, por exemplo, né, de capacitações e tudo, né. Então turismo de negócios ele é mais amplo. O Brasil vem tendo um bom desempenho, né, geral, quando você olha especificamente o turismo de negócio em relação ao turismo de lazer, entretenimento, sol, praia, o Brasil vem tendo um desempenho melhor. Isso fez, inclusive, né, que São Paulo se tornasse agora uma cidade, né, já, né, absolutamente saturada de tantos eventos, porque São Paulo é a grande capital brasileira de negócios, de eventos e etc. E isso abre uma oportunidade excepcional para cidades que estejam a 1 hora de São Paulo, de avião, e que tenham boa estrutura, para crescer muito em turismo de negócio. E essa é efetivamente uma oportunidade aqui para o Triângulo Mineiro, né, para Uberlândia, em especial. Tudo passa por aqui, né? Exatamente, porque aqui é aeroporto, né, e a rede hoteleira
que é grande, a parte de gastronomia, né? Ou seja, Uberlândia tem efetivamente, né, algumas credenciais bastante interessantes, tem que aprimorar, efetivamente, tem que aprimorar sempre, né? E que poderia, então, né, colocar na sua estratégia, vamos imaginar um plano de desenvolvimento de turismo para Uberlândia nos próximos 10 anos. Passa efetivamente, né, como um pilar central, importante, né, desenvolver melhor o turismo de negócios, de eventos, mas também há outras oportunidades. Eu vejo, por exemplo, estou aqui há quase um ano, né, em Uberlândia, e isso já era também, né, sabido de antes. Uberlândia é um polo, tem uma vocação natural, né, para a parte do comércio, a logística, grandes empresas e etc. Isso poderia ser mais potencializado. Uberlândia pode se tornar, para o seu entorno de 250, 300 quilômetros, onde reúne, né, uma população com uma renda bastante considerável, né, para que aqui se torne mais ainda, que a gente tem aqui grandes centrais, né, de compras, outlets, etc. Pode ter também, inclusive, né, um dos segmentos que Uberlândia poderia abraçar, isso tem que ser melhor analisado, né, por isso é essa questão da moda, né, um dos segmentos, por exemplo. E aqui ser um grande centro, né, de comercialização, de exposição de moda, atraindo compradores do Brasil todo, tanto pessoas físicas, jurídicas. Não só pensar em Uberlândia, mas também região. valorizar a região. Toda a região, Ou seja, aproveitar as grandes cachoeiras que nós temos aí em Tupaciguara, Araguari, Araxá, ou seja, nós temos que aproveitar toda a região. As pessoas não vêm apenas, né, para o evento, tal, ela quer conhecer um pouco mais da cidade. E aí há que se organizar adequadamente, né, o que é esta oferta de atrativos, né, próximos. Até você pode imaginar Araxá, que não está tão distante, Caldas Novas, Uberaba, né, Uberaba, fazer um circuito adequado, onde você vai potencializando, a região como um todo cresce. Um outro potencial importante que eu identifico para Uberlândia é a área da saúde, né? Cada vez mais, isso é um fenômeno que acontece no mundo, né? O mundo está estabelecendo centros de especialidades, né, na área da saúde. A saúde cada vez mais ela é tecnológica, né, de alta tecnologia. Então, Uberlândia já tem, né, efetivamente uma vocação, uma potencial nessa área de saúde, porque tem, né, muitos hospitais profissionais, né, e etc. Isso pode também, né, ser aí um caminho a se buscar de Uberlândia ser também um polo maior ainda, né, mais ainda consolidado e ampliado de saúde. Luiz Carlos, o que você acha dessa volta dos cassinos? E Araxá seria um dos grandes centros, porque lá tem um grande hotel que tem um magnífico cassino. Pois é uma possibilidade, né? Se bem que essa é uma matéria, às vezes, polêmica, né? Porque junto com isso traz uma série de mazelas sociais também, né? Que a gente tem que considerar. Mas não tenha dúvida, é mais gente com alto poder. Las Vegas vive maravilhosamente bela, bonita. Precisa fazer a infraestrutura de segurança, né, e de todos os outros cuidados que Las Vegas, né, toma para que não degrade. Então é o seguinte, não é simplesmente a vinda do cassino, que é positiva, né, mas também há que se estruturar todo o entorno para que os efeitos positivos, né, sejam muitíssimo maiores do que os eventuais problemas decorrentes do jogo, né? Você citou agora aí o grande hotel lá em Araxá, né, o Barreiro, que é muito conhecido. Você acha, na sua opinião, nós mineiros, ou principalmente você que morou muitos anos no Rio de Janeiro, mas você é de São Paulo, você acha que nós brasileiros, a gente dá valor na nossa cultura, naquilo que a gente precisa preservar, até para fomentar um pouco mais o turismo? Veja o seguinte, isso também é um processo de aprendizado, né? O pessoal às vezes admira os europeus, né, como eles viajam, a busca de mais conhecimento, cultura e etc. Dão valor na cultura, né? Só que a gente tem que olhar, né, centenas de anos de educação, de aprendizado, de experiência, né, que os europeus tiveram. Nós somos efetivamente, né, uma sociedade que está em formação, ainda muito carente de educação básica, né? Mas a gente, pouco a pouco, vai tendo, né, um número maior, um nicho mais avolumado de pessoas na nossa sociedade que dá importância a esses fatores, né? Então, cidades históricas, ou então o Barreiro, que eu já tive a oportunidade de estar lá 2 vezes, né? Ali é um equipamento fabuloso, não só o equipamento em si é fabuloso, né? Quando você olha todo o entorno, a história toda de Araxá, Dona Beja e etc., tudo isso
né? Isto é algo que a gente tem que transformar em quê? Em negócios, em desenvolvimento, e mais empregos e renda. Então transformar algo que tem apenas, às vezes, um valor estimativo, né, para algo concreto. Um ciclo, né? É um ciclo de desenvolvimento. Nós já vimos aí no governo estadual de Minas, do passado, eles criaram os círculos turísticos, o circuito turístico da região do Triângulo Mineiro, do Vale do Aço, da Zona da Mata, da Serra da Canastra. Sim. Mas ficou só no papel. Não acabou desenvolvendo, não acabou congregando todos os municípios ali naqueles circuitos. O que aconteceu, será? Faltou governança e faltou gestão. É correto você roteirizar, segmentar o turismo, tem que ser feito assim. Você tem que criar roteiros, né? Você imaginar criar um roteiro aqui, Uberaba, Uberlândia, Araguari, ou envolvendo Araxá, ou envolvendo Caldas Novas. Agora podemos colocar Tupaciguara junto? Pode, lógico. Tá bom. Você deve colocar, né? Você pode criar os roteiros, mas simplesmente a criação dos roteiros, certo? Sem algo consequente em seguida, do ponto de vista de plano, de execução, de monitoramento, de aprimoramento. Porque não adianta você ser um fazendeiro, um empresário, criar ali a sua fazenda para ecoturismo, mas ninguém conseguir chegar porque a estrada não vai até lá. Exatamente, por exemplo. Né? E a gente estava falando agora há pouco, até citei seus dois estados, né? Que agora Minas é seu terceiro estado do coração. Exato. E São Paulo e Rio de Janeiro, com certeza, até pela nossa história, são os que mais investem na questão do turismo. E Minas Gerais, na sua opinião? Olha, Minas Gerais, né, teve momentos interessantes, né? Eu acompanho o turismo de Minas Gerais já há 20 anos, né? Nós fizemos uma parceria com o Instituto Estrada Real, já há algum tempo, e o Instituto de Hospitalidade, para a questão de certificação, da roteirização na Estrada Real, tal, foi um trabalho interessante. Ou seja, também, o que a gente percebe, né, são esses planos que não têm sequência, certo? Às vezes vem um dirigente, um secretário, reúne as entidades, reúne as forças, faz um determinado plano, começa a executar, daqui a pouco muda. Mudou o secretário, mudou o projeto. Muda tudo, interrompe, perde-se às vezes já, né, um esforço que havia sido iniciado e que bastava dar continuidade, mas não. Quem assume, né, infelizmente, né, faz terra arrasada. Isso é um dos males principais que a gente tem, né, no nosso sistema político. Ô Luiz, depois do 7-1 para a Alemanha, a gente até questiona se nós ainda continuamos sendo a pátria da chuteira, né? Mas dá para dizer que a gente pode chegar um dia a ser a pátria do turismo ou está muito longe disso? Uma das pátrias, né, do turismo, seguramente. Nós não podemos também deixar de olhar, né, que o turismo interno do Brasil cresceu muito nesses últimos 10 anos, né? Uma quantidade, cerca de 30, 40 milhões de pessoas ascenderam, né, à classe C, passaram a viajar. As pessoas viajaram pela primeira vez de avião e etc. Então a gente não pode deixar de olhar, né, esses resultados que foram alcançados. Só que infelizmente eles não são sustentáveis. Basta ter a crise agora, nós temos, por exemplo, vários hotéis fechando em Salvador, em outras capitais. Há uma queda estimada do turismo brasileiro interno de ordem de 30% esse ano. Isso por quê? Porque não foi uma política consequente. Outra coisa, o turismo ele depende da política econômica, dos investimentos em infraestrutura, depende de tudo. Ele é muito dependente, o turismo, né? Então, é preciso estabelecer planos e formas de crescimento, mas também esses outros fatores tão importantes, né, que determinam a competitividade do turismo, eles precisam ir bem. Então basta, né, a gente ter aí essa crise que estamos enfrentando e quem sabe quando vamos sair dela, né, essa crise econômica. Vai passar rápido. Isso bom, isso é só crença, né? Nós apostamos, vai isso passar rápido, viu? Então tá bom, vamos, tomara. Luiz Carlos Barbosa, eu quero te agradecer pela presença aqui no Conexão BH Brasília. Foi uma satisfação imensa e estou à disposição aí para novos embates. Doutor Ney, obrigado. Obrigado, estaremos aqui sempre que precisar. Conexão BH Brasília termina aqui. Hoje nós falamos sobre turismo com o especialista, o administrador de empresa, consultor, Luiz Carlos Barbosa e com a presença do jornalista Hilton Ney Fernando. Muito obrigado, até o próximo Conexão BH Brasília.